Trump que levantou um cartaz, como se fosse na escola, sabe? Aquele que apresenta o trabalho. Então, ele fez isso. Assim, apresenta o trabalho para anunciar as taxas. Ele, assim, mais direto do que isso, impossível. Mas, assim, você pode falar qualquer coisa, mas que é o presidente mais direto, talvez, aí da história dos Estados Unidos, e fala na hora ali, né? Ele tinha anunciado, falou que às 5 horas ele ia anunciar na Casa Branca, né? As taxas que ele ia fazer sobre os outros países, as taxas, segundo ele, são recíprocas. Então ele anunciou, levantando esse cartaz, dá uma olhada aí. Nesse cartaz dizia o tanto que os países cobram dos Estados Unidos e quanto que ele vai passar a cobrar. Vamos lá entender esse processo. Primeira coisa, quando que vão ficar valendo essas taxas? A partir da meia-noite do dia 2 para o 3, entendeu? Passou o dia 3 de abril, pronto, 3 de abril, já vão ficar valendo. Ele começa sempre com um discurso puxando para o lado patriótico, que vocês já conhecem muito bem, a gente já falou sobre isso, ele levou um trabalhador de construção civil lá para fazer um discurso com ele sempre faz esse tipo de coisa, o Trump sempre faz isso e fala, bota a culpa no Joe Biden. Ele falou sobre uma crise, ele falou sobre a crise de 29 e tal, e falou que tem empresas que já estão querendo investir nos Estados Unidos, e ele falou que os outros países roubam. E ele levanta essa placa e vai citando, né, país por país, depois ele começa a pular os países. Quando ele chega no Brasil, ele só fala do Brasil. Mas enfim, vamos lá. Quais são as taxas? Importante. Definida uma taxa mínima. Então, todos os países vão sofrer uma taxa mínima dos Estados Unidos. Essa taxa mínima é de 10%. Tá? Então, todos os países vão sofrer uma taxa mínima de 10%. E aí, o que ele anunciou hoje não elimina as taxas que já foram cobradas, tá? Que ele já está, na verdade, já tinha anunciado. Elas são cumulativas. Você, na verdade, tem que fazer uma soma aí das taxas que ele já anunciou e que ele vai anunciar. E taxas em que sentido? Taxas de todos os produtos, são taxas fixas, tá? Para tudo que vem de qualquer país. Então, por exemplo, o Brasil tem lá a sua taxa de 25%, né? É taxado por 25%, anunciado, taxado de 25% sobre o aço e alumínio dos Estados Unidos, aí acrescenta. O Brasil é um dos menos taxados nesse sentido, no anúncio de hoje, tá? 10%, que é significativo, tá? Não é pouco, não. O Brasil está na taxa mínima. Outros países, logicamente, um dos que mais vai ser taxado, alguns são bem mais taxados, mas assim, em relação ao grau de importância no mercado. A China, por exemplo, ele anunciou uma taxa de 34%. Não é só 34%, você tem que somar com as outras taxas que ele já está anunciando já há mais tempo em relação à China. Guerra comercial Estados Unidos e China, tá bom? Ele anuncia 20% de taxas sobre a União Europeia. E aí é um ponto importante. Na hora que ele anuncia esses 20% de taxa sobre a União Europeia, ele faz um discurso anti-Europa. Então, nesse momento, ele começou a fazer um discurso dizendo que a Europa engana os Estados Unidos, que a Europa não é aliada dos Estados Unidos, que eles já ajudaram bastante a Europa e a Europa não liga para eles. Então, eu estou aguardando, assim que sair, por exemplo, as respostas, eu vou fazer vídeo falando das respostas dos outros países, né? Inclusive Brasil, União Europeia, China. Quais serão as respostas dessas taxas anunciadas pelo Donald Trump? Por exemplo, o Reino Unido, que eu até falei ontem para vocês, o Reino Unido tinha dito que iria responder às taxas do Donald Trump, mas iria responder de forma gradual, né? Ia também fazer taxas, mas de forma gradual. E a China eu falei para vocês também que ela está procurando fazer um acordo com o Japão e Coreia do Sul de uma área de livre comércio entre eles, justamente para poder sair das rotas dos Estados Unidos. Então eles conseguem definir ali para eles uma rota de livre comércio. Os países já estão se moldando, já estão respondendo ou vendo formas de responder isso. Não necessariamente sendo direto aos Estados Unidos, mas tentando buscar novas rotas de comércio. Tá bom? Agora com a Europa foi muito pesado. Os discursos mais pesados foram com a Europa, de fato. A Coreia do Sul, só estou citando alguns aqui, a Índia, Japão 24%, Índia 26%. Importante aqui,
Taiwan, ele anunciou taxa, vocês devem estar vendo aí, eu não estou falando na ordem aqui, vai com o que eu estou vendo aqui. Anunciou aí taxas de Taiwan de 32%. E quando chegou em Taiwan, a gente fez vídeo aqui recente, a gente tem falado sobre isso, sobre a questão da disputa por Taiwan. Ele está falando que os Estados Unidos perdeu o mercado dos condutores e semicondutores do Taiwan. E ele quer recuperar isso. Bom, a gente sabe disso, né? Ele falou assim que Taiwan tem usurpado também. Todo mundo ali estava, segundo ele, está roubando os Estados Unidos. E ele falou assim, então vou taxar Taiwan também. Então, assim, meio que assim, Taiwan, a gente está apoiando vocês aí nesse processo de independência. Apoia, né? Vocês sabem que apoia. Nesse processo de independência em relação à China, que não vai acontecer, mas os Estados Unidos está lá apoiando. Só que vocês estão taxando a gente, então eu vou mandar. Esse é o ponto de vista do Trump, tá? A gente tem que ver as respostas, tá? Eu estou falando das respostas. E não necessariamente todos esses países que estão taxando os Estados Unidos, na verdade, não necessariamente fazem parte de um discurso verdadeiro do Donald Trump. Não é isso. Inclusive, claro que tem países que taxam bem mais do que os Estados Unidos, o Brasil, por exemplo, é um deles, mas existem outros países que taxam menos que os Estados Unidos, mas ele está dando resposta do mesmo jeito, tá? Então ele vai falando desse jeito e dizendo que isso vai reerguer a economia dos Estados Unidos. Bom, o que a gente tem para entender sobre essas taxas? No outro vídeo que eu tinha falado sobre isso, já dá para entender. A um curto prazo, isso é perigoso demais, pode ser muito prejudicial para os trabalhadores nos Estados Unidos, porque você vai reduzir os produtos chegando, os produtos de importação. Se a economia dos Estados Unidos não está aquecida, se a indústria ela não está preparada para poder fazer isso, os preços devem subir. Então, por exemplo, preços de tablets, celulares, por exemplo, coisas que vinham da China, Coreia do Sul, vão subir, certo? Reflete também no preço de automóveis. Inclusive, eu já tinha falado da taxa do automóvel, ele reafirmou que a taxa de 25% sobre automóveis importados, então vai aumentar, tem que ver se o mercado dos Estados Unidos, a indústria dos Estados Unidos tem condições de atender à demanda interna, sem contar com a importação agora. Então, e ele falou recente que ele não está nem aí que vai subir. Ele afirma que isso, tá, seria uma medida que vai salvar a economia dos Estados Unidos para continuar sendo, né, porque é a maior economia do mundo, mas continuar sendo a maior economia do mundo e se fortalecer cada vez mais. Mas se a indústria dos Estados Unidos não acompanhar esse processo, não tem nem de médio a longo prazo. Precisa acompanhar, tá? Até mesmo porque a gente tem outros mercados. Enquanto os Estados Unidos está fazendo isso dentro da sua política internacional, os outros países vão se organizando também. Quem que está começando a ganhar um campo amplo por conta disso é quem, gente? Adivinha? A China. A China vai ganhando um campo amplo. O pessoal olha assim, os Estados Unidos está fechando para a gente. Os Estados Unidos não está querendo saber. Além de taxar, fala que são inimigos. Ele fala que a Europa não é aliada dos Estados Unidos. A China fala o quê? Vamos lá. A China pode nadar de braçada. Então, é muito perigoso para os Estados Unidos isso que está acontecendo se a própria indústria não acompanhar, tá? Mas tá aí para vocês o vídeo. Eu estava esperando essas taxas para a gente ver, mas depois a gente vai fazer um vídeo com mais detalhes, principalmente em relação às respostas e como que isso pode afetar, por exemplo, a União Europeia, a China, o Brasil. A gente pode fazer um vídeo melhor nesse sentido, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Um grande beijo. Fui!